Boa tarde, pessoal. Bem-vindo à nossa Boa sessão. tarde. A nossa palestra hoje é a Let's Automate Oracle Tasks, com o nosso apresentador Rodrigo Mufalini. Bem-vindo a todos. Durante a nossa apresentação, nós sugerimos que vocês utilizem a caixa de perguntas e respostas para qualquer dúvidas que tiverem para tirar com o nosso apresentador. Dessa forma, utilizando essa caixa de perguntas e respostas, nós conseguimos receber as perguntas em ordem, né, e elas não vão ficar perdidas no chat. As perguntas podem ser feitas durante a apresentação mesmo. No final dela, nós vamos responder, né, repassar para o nosso apresentador. A gente sabe que muita gente gosta também de tirar foto durante a apresentação, né, marcar presença no evento. E como esse é um evento online, o que a gente sugere é que vocês tirem prints mesmo, foto do computador, e utilizem nossas hashtags do nosso evento, que eu vou compartilhar aqui no chat também. Vale lembrar também que esse evento ele tem a duração de 2 dias, né? Nós começamos ele hoje e continuação amanhã, dia 10 de novembro. Temos outras palestras também que vocês podem se inscrever no site. Eu vou passar também no chat aqui novamente. E vocês podem se inscrever em qualquer outra que forem do interesse de vocês. Obrigado mais uma vez, então, pela participação de todos vocês. Eu vou passar a bola agora para o Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Podemos começar a apresentação. Obrigado, ok. Deixa eu só compartilhar minha tela, então, ver se está tudo ok. Só um minutinho que eu vou ter que aprovar aqui. Ok, vamos lá tentar de novo. Tá dizendo que eu não posso compartilhar minha tela. Oh, meu Deus, só um segundinho. Da tela. Total disco, não. Eu não consigo ver o aplicativo para poder compartilhar a tela. Eu já dei aqui dizendo que o cadeadinho, mas eu não consigo ver aonde que tá. Câmera, tá com todos, microfone, estão todos. Só tô com problema para poder compartilhar a tela. Ah, tá. Google Chrome. Sério mesmo que eu vou ter que sair da reunião e entrar de novo? Para poder compartilhar. What kind of message are you getting, Rodrigo? Eu tô sendo bloqueado de compartilhar a tela. Eu já habilitei, deixa eu ver se vai de novo agora. Is there any option to share all the screen, all the desktop, maybe? Não, então, tive que habilitar no Mac, eu estou usando o MacBook. O problema é que ele está me pedindo para poder sair da reunião, fechar o browser e abrir de novo. Eu vou fechar e vou me logar de novo. Só um segundo. Ok.
Eu não tô conseguindo compartilhar minha tela. Ai, meu Deus do céu. Eu já fechei o app, já entrei de novo, já liberei o Google Chrome de compartilhar a tela, mas ele não tá me deixando fazer. Gravação de tela. Câmera tá atualizado. A sua apresentação, nós tentarmos apresentar daqui. O que eu posso fazer, mas vai ser complicado de sincronizar. Eu já coloquei o Google Chrome, o que mais eu preciso habilitar para ele poder compartilhar a tela? Deixa eu ver aqui. Será que vai? Tela cheia. Guia do Chrome. Tela cheia, compartilhar. Você não pode compartilhar a sua tela, lembre-se de permitir o sistema. Será que ele está me pedindo aqui, oculto em algum lugar? Sempre permitir. Eu já dei os privilégios e ele está dizendo que não. Já dei grant aqui para ele poder fazer tudo. Ele está me dizendo, continua me dizendo que eu não... Qual é o ID da reunião? Porque de repente se eu entrar pelo aplicativo ele vai me deixar fazer. Eu fiz isso, Zabala. Eu baixei pelo aplicativo. Deixa eu ver se o aplicativo me deixa logar. Eu só estou com 2 sessões, provavelmente. Uma pelo Chrome, eu vou sair agora.
Pronto. Agora eu estou com áudio e consigo compartilhar a tela. Está todo mundo vendo minha tela de novo, de novo. Se todo mundo consegue ver a apresentação agora. Estão conseguindo ver minha tela? Alô, pessoal? Rodrigo, gracias. Ótimo. Bom, depois de um pouquinho de aflição aqui da minha parte, tentando fazer as coisas funcionarem, mil perdões, vamos começar então. Eu vou tentar acelerar um pouquinho para recuperar o tempo perdido. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe quem está ouvindo a gente exatamente onde é que está, então sintam-se bem-vindos ao LAOUC, o evento de primavera. Hoje eu vou falar um pouco sobre automação, que é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante ultimamente, então eu vou mostrar algumas coisas bem básicas para que vocês possam fazer nos seus próprios ambientes, ok? Bom, então um pouquinho sobre mim. Eu me chamo Rodrigo Mufalani, algumas pessoas provavelmente já ouviram falar de mim, outras não. Então, se você quiser conhecer um pouquinho sobre a minha pessoa, sobre os meus projetos, sobre o meu blog, os endereços estão aí, Twitter, redes sociais, tá? Se quiser falar comigo, eu sou bem ativo nessas mídias, então, por favor, não se sinta acanhado. Bom, um pouquinho da agenda de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a história, eu vou mostrar os componentes do Ansible, que é a ferramenta que eu tenho usado para fazer a automação, um pouco sobre os comandos ad hoc, ou os comandos em playbooks, os módulos e algumas ferramentas que eu uso em adição para poder, principalmente, editar os playbooks. Vou tentar fazer uma demo e vou mostrar um pouquinho do Ansible Tower, que é também do AWX e GitHub. Bom, então, história. O Ansible não é uma ferramenta tão antiga, tá? É um sistema orquestrador, tá? Para que você usa normalmente para poder automatizar tarefas dentro do teu ambiente. Ele foi inventado pelo Michael Dehan em 2012, se eu não me engano, e logo depois a Red Hat comprou em 2015, mas você pode usar ele livremente, é um open source, tá? Um programa de código aberto. Bom, para a gente ter um pouquinho de ideia, imagina se hoje, né, com todo esse movimento das empresas irem para cloud, etc. e tal, imagina se você, toda vez que tivesse que criar uma máquina, você tivesse que abrir um ticket e um técnico vir instalar aquela máquina, vir botar os componentes de memória, etc. e tal, instalar o disco, construir a máquina, depois instalar o sistema operacional, depois instalar os softwares que você precisa nesse ambiente, ia ser praticamente inviável, praticamente impossível. Então, para ir... Desculpa interromper. A tela parou de ser apresentada. Oh, meu Deus do céu. Vamos voltar aqui. O que houve? O que aconteceu? Deixa eu parar o compartilhamento e ligar de novo. Ok. A apresentação voltou. Estamos na tela Components. Então, vamos tocar o barco. Então, imagina que você vivesse num mundo onde você não tivesse automação nenhuma tarefa pudesse ser automatizada, o ambiente cloud praticamente não existiria. Então, você pode usar isso tanto na cloud, tá? Mas também pode usar no seu sistema on-premises. Então, eu vou falar um pouquinho dos componentes do Ansible, que são bem simples, tá? É uma ferramenta que não é necessário que você instale nenhum tipo de agente. O único requisito para você usar a Ansible em uma máquina client, né? Uma máquina que vai ser o seu host, que você vai manipular, instalar software, remover software, criar o que você deseja, é que ela tenha Python
e se a gente está falando de Linux rodando SSH. Então, basicamente é Python, acesso sem chave, isso não é requerido, que você pode passar a senha durante a aplicação de um playbook, mas para poder ficar mais confortável, é legal que você tenha SSH com o usuário, né, restrito, para facilitar a sua vida. Então, você vai ter o Ansible Host, que é onde está a engine do Ansible, o motor do Ansible, e nesse host, normalmente, também é onde você armazena as suas playbooks, você tem o seu inventório, que são as máquinas a qual você vai rodar esse código que você escreveu, né, que são as playbooks, ou se você vai rodar um comando ad hoc, e você tem esse outro arquivinho de configuração aí, que é o ansible.cfg, que é onde você coloca todas as configurações globais do Ansible, tá? Então, como eu falei anteriormente, a comunicação é feita através de SSH e você usa módulos Python para poder rodar os comandos e fazer essa comunicação e rodar as suas tasks, os seus playbooks nos seus hosts finais, vamos dizer assim. Então, aqui está um exemplo do arquivo de inventory, tá? Ele pode ser no formato INI, que é particularmente o que eu prefiro, eu acho mais fácil para nós seres humanos ler. Eu tenho um pouco de resistência com o formato YAML, embora ele seja indispensável no caso da Playbook, mas para o caso do inventory, eu prefiro optar pelo formato INI. Aqui embaixo, na telinha preta, aqui no print preto, que é a da máquina que eu vou usar para fazer a demo, eu estou usando o inventório separado, eu não estou usando o inventório default, porque você pode chamar ele da pasta de onde você está chamando o Ansible, ou um caminho alternativo, ou você pode usar o inventório default, que está nesse /etc, /ansible, /hosts, ok? Então você pode ter os dois formatos, tanto o YAML quanto o INI. E daqui é o nosso famoso playbook, que é onde eu defino as tasks, tá? Os hosts que vão ser alvos desse meu playbook, e daqui eu coloco, desculpa, aqui em cima primeiro é o nome do próprio playbook, que é a task principal. Aqui embaixo eu posso nomear, não é obrigatório, mas eu posso nomear para ficar bonitinho as tasks. Aqui eu tenho o módulo que eu estou acessando, então nesse caso aqui ele está caso não esteja instalado o HTTP na máquina alvo, que é aquele web server, ele vai instalar o HTTPD e vai automaticamente jogar na segunda task aqui, através desse módulo template, o arquivo que está no servidor, onde está o Ansible, nesse caminho, srv http2, http.j2, nesse caminho aqui, que é onde ele vai rodar provavelmente o HTTP na máquina destino. Tá? Então, você pode definir aqui, quando você tem que executar várias rotinas, é ideal que você escreva um playbook. Nesse caso aqui, ele está escrevendo algumas tasks, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele está fazendo um deploy de um HTTP server, está fazendo um deploy de um Postgre, através do I1, e depois está subindo o serviço do Postgre. Então, você tem diversos módulos do sistema operacional, do Ansible, que vão te facilitar a criar coisas no sistema operacional. Porém, entretanto, todavia, o nosso shell script ainda continua sendo bem útil. Então, quando você não tem muita experiência com o Ansible e você já tem uma grande bagagem com o shell script, você pode, não é o melhor dos mundos, não é aconselhável, mas você pode sim utilizar o shell script através do módulo shell para rodar o teu shell script nas suas máquinas Ansible, tá? Mas eu não recomendo fazer isso 100%, porque você perde um pouco do controle e você pode até, talvez, danificar as máquinas dependendo do shell script que você execute, tá? Aqui é um exemplo do nosso arquivo ansible.cfg, com o formato dele é bem simples, onde eu tenho a propriedade e o valor definido. Eu gosto de rodar o meu próprio Ansible CFG na pasta onde eu estou executando o playbook. Então, eu coloco algumas
propriedades aqui que são fundamentais no meu caso. Então, nesse caso aqui, eu criei um usuário com autenticação via chave chamado Mufalani na máquina destino. Eu não estou usando password para ele não ficar me pedindo toda hora que ele for rodar uma task. Estou usando aqui embaixo a parte de privilégios e escalation. Eu estou usando o sudo para poder virar root. Então, ele também não vai me pedir password. Então, na máquina destino, eu também preciso ter esse usuário configurado. Eu posso até, de repente, fazer isso via Ansible, se eu quiser, tá? Mas eu tenho que estar configurado o usuário na máquina destino com um acesso sudo. Ok? Então, quando usar o ad hoc e quando usar o playbook? Quando você vai, por exemplo, nesse caso aqui, executar um ping para saber se X máquinas estão vivas, se elas estão funcionando, eu posso definir um arquivo de inventório para, sei lá, 1, 2, 3, 10 mil hosts e executar um ping em todos eles de uma vez só. Então, isso é possível, tá? E é um comando que eu vou executar uma única vez só e não preciso de escrever um playbook para isso. Então, o Ansible te permite, através do comando Ansible, e você passando o módulo que você quer, no caso aqui é o -m ping, e eu estou rodando em cima do inventório, do arquivo inventório, para todos os hosts que estão definidos lá, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, um outro exemplo útil de comando ad hoc, eu preciso copiar um arquivo para minha máquina destino. Então, eu estou usando aqui o Ansible, só que dessa vez eu estou dizendo só na máquina OEL82, eu estou usando o comando copy, tá? Referenciando o inventório, porque essa máquina aqui está dentro desse inventório, e eu estou dizendo para ele o seguinte, olha, faça a seguinte ação, copie o arquivo a.txt para dentro do TMP a.txt. O arquivo a.txt é esse arquivo dummy que eu criei aqui em cima. Só que aqui, se você olhar aqui no formato JSON, que é a resposta que a gente tem do Python, que executa lá na máquina destino, a gente verificou algumas... Oi? É o compartilhamento de novo, desculpa. Meu Deus do céu. Agora eu entendi o que foi da última vez, quando eu habilito perguntas e respostas, ele tira o compartilhamento. Cancela o compartilhamento, então vai ter que ser só no final mesmo as perguntas. Tá bom. Sem problemas, vamos lá. Ok. Então, todo mundo vendo minha tela? A apresentação está online de novo ou não? Bom, eu acho que sim. Se não tiver, você me pausa de novo. Então, aqui a gente vê nesse formato JSON que a operação que eu pedi para ele fazer aqui foi concluída, quer dizer, changed retornou como true. Ele só definiu para mim aqui o arquivo como sendo root, com a permissão 644, o owner, desculpa, o dono não, o grupo, aqui o dono, e algumas outras coisas aqui embaixo, como o ID, etc e tal. E daí eu pensei e falei, não é isso que eu quero. Eu quero copiar o arquivo, mas eu quero que o dono desse arquivo seja a Oracle. Então eu posso usar, ao invés do comando copy, do módulo copy, eu posso usar o módulo file, para poder mudar os atributos desse meu arquivo na máquina destino. Então, aqui agora a gente passou o módulo file, e eu disse só que no dest, o nome do meu arquivo, o owner vai ser Oracle, o grupo vai ser o install e a permissão vai ser 755. Então, foi exatamente o que ele fez aqui e é como ele me retorna com o JSON para mim de cada task, ok? Eu posso suprimir esse tipo de coisa, dependendo do que for, mas eu acho válido você ter os retornos. Bom, aqui um exemplo do playbook, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco, né? Que é o patch do Oracle feito através de um playbook. Aqui é um exemplo de um playbook completamente executado. Você vê que eu defini várias tasks aqui. Então, para isso que a gente escreve o playbook, para poder agrupar diversas rotinas em uma única execução. Nada mais é do que um script. Olha, executa o passo 1, depois o passo 2, depois o passo 3 e assim sucessivamente. Ok? Então, ele sempre mostra aqui no final esse play recap,
onde ele mostra tudo que foi ok, tudo que falhou, porque a gente pode definir no código se houver uma falha, se ele vai parar ou se ele vai seguir adiante, tá? Se ele vai pular alguma coisa, você pode definir isso. Então, aqui, ó, com 2 minutos, por exemplo, foi possível instalar na minha máquina virtual aqui pequenininha um client Oracle através de Golden Image, através do Ansible para poder explodir os arquivos e configurar, etc. E daqui, por exemplo, eu espero que dê tempo de mostrar, é possível fazer o patch de um Oracle, aplicar o último patch aí, o de outubro de 2021, o último RU, e leva mais ou menos 8 minutos para poder aplicar. Bom, Modules and Tools. Os módulos que eu mais uso em comandos ad hoc, tá? Pelo menos para mim, o que mais facilita é o shell, o copy, o file, o yum, o service, o user, para poder criar os usuários lá, o ping. E os que eu mais uso quando eu estou fazendo um playbook são shell, copy, group, user, unarchive, para poder explodir o arquivo, copiar o arquivo e explodir o arquivo no final na máquina de destino, o yum, e o template, que o template ele copia o arquivo, mas ele processa as variáveis dentro do arquivo. Então, a gente vai ver que tem como declarar variável no Ansible, eu vou mostrar para vocês, e a gente vai ver isso mais adiante. Uma das ferramentas que eu mais uso, é meu queridinho, é o Visual Studio Code, ou VS Code, como vocês queiram chamar. Ele tem alguns plugins para você instalar nele. Um dos plugins, vários, para YAML, para ele reconhecer o formato do arquivo, etc. e tal. Tem alguns para Python também, mas eu uso mais para desenvolvimento do YAML. Tem o Sublime Text, que também é bacana, também tem plugin, tudo mais, só que a diferença é que esse aqui é grátis e esse aqui é pago. A escolha é de vocês. Bom, agora vamos tentar fazer o demo, tá? Vocês conseguem ver a minha tela com o shell? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, porque eu vou... tá. Deixa eu só ver se o meu banco de dados está no ar, que eu acho que não vai estar. A tela pode estar um pouquinho pequena. Ah, não, desculpa. Eu tenho que virar a Oracle, não. DBA. Só a gente esperar aqui o meu banquinho na minha máquina sofrida, porque são 2 máquinas virtuais. Eu tenho usado, para você fazer teste, para você aprender, um site chamado OS Boxes. Então, lá eu consigo baixar as imagens direto, tá, de vários sistemas operacionais. Então, aqui, por exemplo, eu tenho esse banco aqui, onde eu criei um PDB chamado LLUC, e eu vou aplicar esse playbook aqui, chamado patch Oracle Server 21.yaml. Eu só coloquei o comando time aqui, e enquanto ele vai rodando esses 8 minutos, que eu acredito que seja, né, pelo tempo que eu já executei, a gente vai falando sobre cada task. Então, aqui a gente pode ver que ele coleta algumas informações por default, tá? Na máquina de destino. Isso a gente chama de fatos, que a gente pode usar isso como variável, a gente pode usar isso, essas, vamos dizer assim, variáveis que ele coleta da máquina de destino, a gente pode usar em nosso favor. Então, hostname, IP, etc, etc e tal, ele pega da máquina de destino. Então, aqui, né, nesse playbook especificamente, eu estou agora copiando os binários, o patch do patch, para quem está familiarizado com a rotina de patch do Oracle. E também, na verdade, já fez isso, a primeira parte é a parte do patch, e a segunda parte agora está copiando para a Oracle Home da máquina de destino o patch, o RU
do database, que é com esse númerozinho aqui. Eu vou até fazer o seguinte, para poder ficar um pouco mais dinâmico, eu vou abrir o playbook aqui e vou mostrar ele no Visual Code, no Visual Studio Code, e daí a gente vai... arquivo, abrir... esse cara aqui. Então, deixa eu só ver se eu consigo aumentar. Talvez a tela consiga. Bom, então, pessoal, o nosso playbook está rodando aqui, tá? Espero que ele não morra. Então, aqui, ó, é exatamente esse código que eu estou rodando através da minha máquina, do meu Ansible Server, em cima de uma máquina Linux, que é o Oracle Linux 8, que eu chamei de OL82. Então, aqui eu defini algumas variáveis, que é o meu Oracle Base, o Oracle Home, o meu Oracle Inventory, que eu acho que eu nem cheguei a usar aqui, aonde vai ele explodir a instalação e aonde ele vai jogar o meu patch. Nesse caso aqui, ele está fazendo o rename do patch para o patch old, tá? Com essas permissões e dizendo que o novo dono da pasta é Oracle e install. Depois, através do módulo unarchive, que eu mencionei lá, eu estou copiando o patch que estava na minha máquina de origem, eu estou jogando ele para minha pasta destino. Aqui eu estou usando a variável, é assim que você usa a variável no Oracle. Aqui, do Oracle não, desculpa, do Ansible. Aqui eu também estou usando a variável do home dir, que está lá em cima, aqui no cabeçalho, nas minhas variáveis. Que mais? Eu encontrei uns problemas aqui, porque tem o módulo shell. A maioria das coisas do Oracle, a gente acaba tendo que usar o módulo shell e executando os nossos próprios shell scripts nas máquinas, porque nem tudo tem comandos Oracle, né? O Ansible não vai escrever, por exemplo, coisas específicas para Oracle, tá? Só que tem no módulo shell, você tem como passar variáveis para ele. Eu vou mostrar aqui um pouquinho mais para baixo. Aqui, ó. Você tem como passar variáveis no ambiente. Só que ele não estava. Eu acho que chegou a algum limite, porque eu estava passando LDB, Library Path, Class Path, etc e tal, todas as variáveis do profile, e ele estava se perdendo na máquina destino. Então, o que eu fiz? Para poder lidar com essa situação, eu fiz um script que faz shutdown de todos os bancos que estão rodando na máquina e faz startup também. Então, eu copiei esse script para a máquina e através de uma task do meu playbook, eu estou rodando isso aqui. E eu fiz algumas cheques de validação. Então, por exemplo, se eu rodar esse comando aqui e tiver alguma linha, se ele retornar com o número 1, por exemplo, ele vai falhar a minha playbook. Então, eu disse o seguinte para ele, ó, falha quando você não encontrar 0. Nesse process status, quer dizer, eu forcei aqui com o register um fato, né, uma variável, e essa variável ela vem, vamos dizer assim, como se fosse um registro, vem com diversas propriedades dentro, e daí uma delas é o standard output, e daí eu disse o seguinte, olha, se você não encontrar 0 no standard output da variável process status, que executou o shell aqui em cima, com o usuário Oracle, me dá um erro e aborta o processo. Aqui está fazendo o que a gente, como DBA, faz direto, que é o check de conflitos, o patch. É claro, tá, gente? Aqui eu estou fazendo isso para um ambiente que não é produtivo. Num ambiente de produção, eu colocaria muito mais controles, muito mais coisas, mas o básico está aqui. Ele está fazendo o patch do OPatch, está copiando o patch para dentro da máquina e fazendo as verificações básicas, e daí, se passou, ele toca o patch, que é a linha daqui. Vocês estão vendo que aqui, nesses casos, eu estou usando sempre o módulo shell, tá?
Então, aqui eu estou definindo variáveis, aqui eu estou passando variáveis de ambiente, estou executando aqui o patch com o módulo, com o apply e o silent para ele não me perguntar nada. Estou dizendo qual é a Oracle Home que ele vai executar e qual é o patch, aonde que está o patch para ele poder aplicar na máquina. Feito isso, né, depois de aplicar o patch, a gente sabe que a gente tem que subir o banco e o listener. Na verdade, só o banco, mas subo já o listener também. E aplicar o patch. Então, essa última parte aqui, ele está aplicando o data patch. Desculpa, não o patch. Está aplicando o data patch e pegando o status também, jogando para uma variável, né, um register aqui, e daí ele me permite copiar aqui, verificar se o patch vai sair como patch installation complete no standard output. Vamos ver se... Bom, ele ainda está fazendo aqui, tá? Durante você não necessariamente precisa nomear as tasks aqui, tá? Quando a gente não nomeia as tasks do playbook, ele vem com o módulo que está executando. Então, se a gente olhar aqui nos exemplos que eu dei aqui, por exemplo, ó, nesse aqui não está nomeado, então ele mostrou aqui o nome do módulo, copy, on archive, copy, etc. Ok? Bom, agora ele está aplicando o patch, então eu vou dar, enquanto ele está aplicando o patch aqui, eu vou continuar com a apresentação de onde eu parei para poder mostrar um pouquinho mais das ferramentas. A gente tem o Ansible Tower, que é uma ferramenta poderosa. Agora a Red Hat mudou ele de nome, é uma ferramenta proprietária, mas você tem o open source, que é o AWX Project, ok? Também mantida pela Red Hat. Então, essa é a carinha do Ansible Tower, e ele tem basicamente as mesmas, vamos dizer assim, os mesmos componentes que você vê no Ansible, tá? Eu não sei se eu mencionei, mas lá você tem uma diferençazinha. Quando você vai executar o Ansible ad hoc, você usa o comando Ansible. Quando você vai executar uma playbook, você usa o comando Ansible-playbook. Mas você provavelmente viu isso na chamada que eu fiz. Então aqui, tá, é o dashboard principal do Ansible, do Ansible Tower, aonde você define os projetos, onde você define as credenciais. Aqui é um pouco mais robusto, porque você consegue, vamos dizer assim, colocar níveis de privilégios, etc. e tal. Você aqui também tem o seu inventory, que são as máquinas que você vai rodar os teus projetos, e você tem o template, que é onde você define a maior parte das coisas. Então, aqui é o exemplo de como você criar um inventório dentro do Ansible Tower. As propriedades que você cria quando você cria um projeto. A grande facilidade daqui é que o Ansible Tower ele tem ligação direta com o Git, então você consegue armazenar o teu código lá no Git. Toda vez que você vai rodar, ele pega do Git, faz download do teu projeto para a máquina e executa com o último código que está lá no teu branch main. Aqui as propriedades do template, que é onde você vai dizer qual é o nome do template, qual é o inventório, qual é o projeto que você vai rodar, se você vai rodar, se você vai só testar, se você quer habilitar privilégio escalation, se você quer passar alguma variável, e etc. para aquela execução, tá? E para quem quiser dar uma olhada, esses dois playbooks que eu mencionei aqui, eu deixei disponível lá no github.com/muflane. Então, você pode fazer o download do código. Eu não coloquei os binários do Oracle lá, porque eu nem sei se tem espaço no GitHub para isso, mas você pode fazer o download direto do site da Oracle e pode usar esse código como exemplo para poder fazer, rebuscar, melhorar, tal. E depois, se quiser, me conta, né, as melhorias que você fez, que eu vou ficar feliz demais em acompanhar e talvez até usar parte no meu código do dia a dia. Deixa eu verificar se já acabou. Não, até agora, so far so good. Ele aplicou o patch, já subiu o listener, agora ele está aplicando o data patch. Espero eu que tudo funcione, tá?
Eu executei esse código pelo menos umas 5 vezes, pelo menos uma vez hoje, para poder garantir que estava tudo funcionando antes de mostrar ao vivo. A gente sabe que ao vivo é mais complicado, visto o que eu passei para poder compartilhar a tela. Foi um belo de um susto, mas acho que no final deu tudo certo. Então agora eu só tenho que, se a gente, né, talvez possa olhar aqui. Nem preciso, né? Esse banco aqui está todo standard. Bom, como o ambiente é muito pequeno, ele provavelmente está demorando mais tempo aí para poder rodar a parte de Java, de fazer meu Deus do céu, de fazer o upload dos arquivos da Java, as Story Procedures para dentro do banco. Então, é uma das partes mais pesadas e como eu tenho um ambiente aqui um pouco limitado, mas acredito eu que vai acabar ainda antes da gente finalizar. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, talvez pela caixa de diálogo, sem habilitar perguntas e respostas, talvez possa já a gente começar a acompanhar. Eu tenho até a hora fechada para poder terminar as perguntas e respostas ou não? Ou vai ser só os 45 minutos mesmo? Alô? Mais 15 minutos depois da hora fechada, na verdade. Então ótimo. Se alguém Aí tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, posso mostrar aqui. Posso mostrar aqui também um pouquinho uma das coisas que posso falar sobre minha experiência com Ansible é o seguinte, tente, se você vai trabalhar com Ansible, e é assim que você vai ver nas clouds, os ambientes são todos padronizados. Então, uma coisa que é completamente, deixa todo administrador doido, é se você tem, por exemplo, você tem uma máquina com Oracle 12 e o caminho é, sei lá, /opt alguma coisa. Aí você tem uma outra máquina com Oracle 12 com patch versão diferente, com, sei lá, 12.1, 12.2. Aí o caminho da instalação do binário é /u01 alguma coisa. Alguns servidores, é /PRD, no Oracle 19 eu decidi que eu ia mudar e daí eu estou mudando o ambiente todo para usar agora, sei lá, o nome do cliente e por aí vai. Então, assim, tente trabalhar sempre com padronização. No meu caso aqui, tá, como eu tinha a máquina ligada, eu só fiz como eu tinha um banco ligado, eu só fiz Desculpa, não que eu tinha o banco ligado, é que eu tenho algumas versões do mesmo shell script que pega os processos do SMON, por exemplo, e roda. Mas nesse caso aqui, eu fiz um loop, eu dei um catch em cima do arquivo etc.tab, só tem um banco nessa máquina, mas daí eu executei aqui o oraenv, o startup, né? Lembra que eu tinha mencionado desses scripts aqui, o shutdown também lá, e daqui também eu estou pegando lá do arquivo do listener a configuração a partir do que está no processo, né? Tá vendo que eu estou usando aqui PS-F. Então, foi isso aqui que me ajudou. Às vezes é mais fácil você contornar com o shell script do que tentar usar um módulo Ansible, dependendo do que for, dependendo da pressa que você está para terminar a rotina. Talvez o shell script te ajude. Viva! Demorou um pouquinho mais, porque a máquina está mais pesada, então 15 minutos, mas nós temos aí o nosso patch, o nosso RU de outubro aplicado no meu banco. Deixa eu ver se ele sobreviveu.
olha aqui, a gente já pode ver aqui que mudou. Tá com 21.4.0.0. Deixa eu verificar aqui. No patch, yes, patches. Tomara que a máquina não trave. Olha aí, ó. DB, RU, com aquele númerozinho que eu tinha falado lá. Bom, gente, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei fazer a palestra cortando algumas coisas, porque no começo foi bem complicado de compartilhar a tela, mas o assunto não era tão extenso e o Ansible é uma ferramenta muito poderosa, mas eu recomendo usar com precaução, né? Do mesmo jeito que é maravilhoso você espalhar boas coisas para todos os seus ambientes produtivos, você pode aplicar scripts, etc. e tal, fazer aplicação de patches e outras, muitas coisas, mas você também pode fazer uma merda, monstro, no teu ambiente produtivo se você executar um comando errado, no target errado, etc. e tal. Então, use com moderação e basicamente é isso que eu tenho para falar. Meu muito obrigado para os que falam português, muitas graças para quem habla espanhol, ou portunhol, no meu caso. E é isso. Agora vamos para as perguntas e respostas, que é a parte que o pessoal mais gosta. Beleza, obrigado, Rodrigo. Pessoal aí que tiver pergunta e resposta, pode mandar aí no chat para a gente repassar para o Rodrigo. Enquanto isso, eu só queria lembrar que nós temos outras apresentações também, que vocês podem entrar no site e se inscrever, entre hoje e amanhã. E vamos esperar aí para ver se tem alguma pergunta para o Rodrigo. Eu não sei se... pessoal, obrigado aí pelo início aí, pelo suporte de me ajudar, mas eu não estava conseguindo pelo Chrome, mesmo habilitando o Chrome lá para poder compartilhar a tela no Mac, ele não estava fazendo, ele simplesmente ignorava, mesmo eu fechando, abrindo de novo. Depois que, acho que foi o Zabala que falou, olha, baixa pelo aplicativo, faz. Eu já tinha o aplicativo baixado, só que aí eu entrei com a URL no próprio aplicativo do ClickMeeting, e daí ele me permitiu compartilhar a tela e fazer a apresentação. É igual você comentou, né? Ao vivo sempre acontece alguma coisa. Faz parte do show. Essa não é a primeira apresentação que eu faço com demo ao vivo, já fiz algumas. Às vezes dá certo, às vezes não dá, mas faz parte do show. Não dá para você ficar aborrecido e achar que a gente se prepara, faz as coisas, mas na hora acontece, informática, não dá para a gente, é TI, não é ciência exata, não dá para poder garantir que tudo vai sair 100% perfeito. A gente tenta ao máximo. E aí, pessoal, nenhuma pergunta, nada? Foi tão chato assim a palestra? O pessoal tá com vergonha de perguntar. Eu acho que o pessoal Ou também é então tímido, todo mundo tava já afiado no Ansible e talvez eu falei mais do mesmo. Bom, eu tentei mostrar o básico, né? A ideia de mostrar para o pessoal, vamos dizer assim, os tijolos, né? Os fundamentos para que a pessoa possa seguir adiante. Eu me arrependo de não ter, eu já conhecia a ferramenta há um tempo atrás, tá? Já tinha ouvido há bastante tempo falar de Ansible, mas eu nunca tinha, de fato, trabalhado diretamente com ela.
E agora, nos últimos 7, 8 meses, eu tenho trabalhado direto, então tem me ajudado bastante a fazer as coisas na minha empresa. No projeto que eu estou trabalhando, por exemplo, o pessoal antigamente demorava 2 dias para poder entregar um cluster de banco de dados. Agora, a gente faz em 20 minutos. Então, assim, o ganho de entrega para o cliente, a padronização, a gente sabe que tudo está sendo feito, todas as coisas estão sendo feitas no mesmo, do mesmo jeito, com o mesmo os pré-recs, com tudo aplicado no seu devido lugar. Então, assim, eu me arrependo de não ter investido mais tempo antes. E não tem só Ansible, tá? Quando a gente está falando de cloud, a gente tem Chef, Puppet, Terraform. Então, são várias ferramentas que estão aí no mercado e que ajudam no dia a dia, nessa automação de tarefas. Eu, como um bom preguiçoso, se eu tenho que fazer uma tarefa mais de uma vez, eu tento automatizar ela, porque daí eu não preciso ficar perdendo meu tempo pensando como vou fazer essa tarefa de novo. Então, para mim, o Ansible é uma maravilha. O que é mais complicado, tá? Eu até falei rapidamente sobre isso, é o arquivo YAML, tá? Porque ele é orientado à tabulação. Isso, para mim, é o pior problema que tem para o uso do Ansible. Então, por exemplo, se eu pegar aqui e fizer isso aqui, o meu arquivo YAML se torna inválido. Só porque eu dei um espaço. Então, assim, para isso que é bom a ferramenta com o plugin habilitado. Então, por exemplo, ele consegue detectar aqui, se eu coloquei esse var aqui mais para cá, ele já dá erro dali para baixo, entendeu? Agora aqui está acertado. E isso ajuda bastante. Você vê que ele tem aqui as linhas para poder dizer aonde está o quê. Então, facilita muito, muito a vida de quem está lidando com o processo de automação, etc. Então, com o dia a dia, né? Com o trabalho do dia a dia. Sério mesmo, vocês vão me deixar passar impune nessa? Nenhuma pergunta daquelas cabulosas. Tá bom. Ficou fácil, né? Não faz não, deixa quieto. Beleza, um amigo. eu acho que se a gente não tem nenhuma pergunta, então a gente pode encerrar por aqui. Você quer falar mais alguma coisa, Rodrigo? Não, já falei até demais. Bom, algumas pessoas me perguntaram se essa palestra ia ser gravada e tudo mais. Eu creio que sim, estou vendo ali que está sendo gravada. Algumas pessoas também perguntaram se eu ia depois apresentar a palestra em inglês. Sim, eu vou apresentar novamente em inglês. Espero que talvez eu possa contribuir com mais algumas coisas, incluir mais algumas coisas que de repente passou batido nessa. Vocês, no início da minha apresentação, que eu também vou remeter para o pessoal do LLC para colocar no site, tem lá os meus contatos, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, de repente, que passou agora, que não se lembraram agora, mas que quiserem fazer depois, vocês podem me achar por e-mail, Twitter, LinkedIn, tá? E até nos grupos aí de DBA do Brasil, que volta e meia a gente troca uma ideia junto. Então, mais uma vez, meu muito obrigado por me permitir estar aqui com vocês hoje falando. É uma honra para mim palestrar na minha língua nativa, em português, compartilhar conteúdo com o pessoal do Brasil e da América Latina. Então, mais uma vez, meu muito obrigado pelo convite de estar palestrando hoje para o LLC, para a organização toda e principalmente para vocês que acompanharam a apresentação comigo hoje, mesmo depois de todos os problemas no início. Obrigado, gente. Obrigado, Felipe. Valeu, obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos também. Até uma próxima, então. Tchau, tchau. Beijo para vocês.